Olá, povo lindo! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Português Sem Mimimi. Eu sou a professora Maria de Lourdes. Para quem já me conhece, a povo lindo de sempre. Hoje nós vamos iniciar mais uma série, né? Gosto de trabalhar por bloco, né? Nosso primeiro bloco foi transitividade, fizemos várias aulas. Agora nós vamos iniciar o estudo do pronome. E para estudar o pronome, nós vamos começar pelo emprego do pronome pessoal oblíquo. Bom? Peço a vocês que se inscrevam, né, no nosso canal. Se gostar, dê seu joinha, seu like, seu gostei. Compartilhar com seus amigos também. Se tiver sugestão, quiser deixar um recadinho para a prof, também pode deixar nos comentários. Serve elogios, serve sugestões, né? Então vamos que vamos. Então vamos à nossa primeira aula da morfologia. Agora é um tema que é da morfologia, que é o emprego do pronome. Acontece que o pronome é da morfologia, porém, não dá para fazer o pronome sem, como nós chamamos de morfossintaxe. Para esta aula, a gente vai precisar ter aí todo um conhecimento da transitividade verbal que nós acabamos de estudar. Sem transitividade verbal, não dá para fazer a substituição, a troca. Como é que eu vou empregar um pronome pessoal oblíquo se eu não souber o que é objeto direto e objeto indireto? Então, por isso que nós, né, foi pré-requisito, nós primeiros estudamos aí, né, o tipo de verbo e depois de estudar todos os complementos, agora fica fácil estudar esse assunto agora, tá bom? Então vamos que vamos. Vamos deixar de conversa e vamos aprender aqui mais um assunto tão importante que cai em todas as provas praticamente, que é o emprego do pronome pessoal oblíquo. Então é o seguinte, esse pronome pessoal oblíquo que nós estamos falando aqui, né? Então nós já sabemos que o pronome, nós temos vários tipos na classificação. Só que aqui nós estamos falando do pessoal oblíquo e nós vamos falar só do átono. Porque dentro do pronome pessoal você tem caso reto, você tem oblíquo átono, você tem o oblíquo tônico. Hoje vamos falar só do átono. E o que vem ser um pronome oblíquo átono? Por que essa palavra átono? Então é o seguinte, povo lindo, a palavra átono é uma palavra que significa que é algo fraco. Porque quando é tônico é forte, né? Sabe quando a gente fala sílaba tônica, sílaba átona? Mais ou menos isso. E por que ele é átono? Por que ele é fraco? O que é tônico, que nós vamos estudar depois, ele é forte. Então ele vem acompanhado de uma preposição. No nosso caso aqui hoje, não vem acompanhado de preposição. Então ele vem sempre, né? Vem sempre junto ao verbo. Então ele vai estar sempre junto ao verbo. Ele vai substituir sempre junto ao verbo. Então, ou ele vai estar antes, ou ele vai estar no meio, ou ele vai estar depois. Isso aqui, povo lindo, depois que a gente estudar todo o pronome, isso aqui vai gerar uma próxima aula, uma aula na sequência, que é a colocação pronominal. Então, se eu souber colocar o pronome oblíquo antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo, eu estou aqui num assunto que a gente chama, né? Aí, colocação, né? Pronominal, no futuro. Olha a prof e a canetinha, né? Pronominal. Pronominal. Vamos ver? É melhor não inventar, né, gente? Pronominal. Vamos ver? Colocação pronominal. Parece que saiu. Então, assim, o pronome oblíquo fica antes, no meio, depois, vai gerar o assunto colocação pronominal. No momento, a aula de hoje é para saber se você entende como é que substitui. Então, olha só. Então, a primeira coisa que você tem que saber. Você tem que saber que a função, que esse pronome oblíquo tem função de complemento do verbo. Então, nós vamos partir dos casos gerais, que é um pronome oblíquo com função de objeto direto
e objeto indireto. A nossa segunda aula desse mesmo item, eu vou trabalhar as particularidades desse pronome. Então, hoje nós só vamos trabalhar o que é caso geral. O que é geral? O que eu tenho que saber antes de qualquer mimimi? Eu tenho que saber isso aqui. Se eu não sei disso aqui, não adianta ficar, ai, prof, e quando for possessivo? Ai, prof, e quando não? Aqui hoje é sem mimimi. A gente vai estudar, a gente vai aprender isso aqui. Então, é o seguinte, os pronomes oblíquos átonos são eles, né? Aqui você tem o mi, né? O ti, o si, que é o, né? O me, o te, o se, o nos, o vos e o se. Lembrando, né, que aí a prof ainda tá naquela fase ali ainda, São Paulo, Bahia, e ainda com aquela dificuldade. Então, me parece que a gente fala assim, mi, ti, si, nos, vos e si. E aí, que é a mesma coisa, dizer, o me, o te, o se, o nos, o vos e o se, que dá no mesmo. Esses são os pronomes oblíquos átonos. E aí é o seguinte, olha o que você tem que saber. Toda vez que você encontrar um min, um me, aqui, você já sabe, ele tanto pode ser objeto direto quanto objeto indireto. Depende do verbo, você vai perguntar. Se o verbo for verbo transitivo direto, você já vai saber que o min ali vai ser objeto direto. Né? Então, aí nesse caso, se ele for objeto direto, verbo transitivo direto, esse min vai ser objeto direto. Agora, se ele for um verbo, você vai perguntar o verbo, e é um verbo transitivo indireto, o que vai acontecer? Aí você já vai saber que esse próprio min é um objeto indireto. E se tiver os dois ao mesmo tempo? Aí você vai olhar, gente, o que ficou escrito, o que foi substituído. Por exemplo, se eu tiver um verbo transitivo direto e indireto, eu vou olhar o que está escrito. Se o que tiver escrito tem preposição, é porque eu substituí o objeto direto. Se o que tiver escrito não tiver preposição, é porque eu substituí o objeto indireto, tá bom? Ó, povo lindo, o ti e o te, né? É a mesma coisa, o mesmo processo. Tanto pode ser objeto direto quanto objeto indireto. Então, vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. É o mesmo processo. Aí, isso também vai acontecer aqui, ó, com o nus e o vos, né? O nos e o vos é a mesma coisa. Você vai olhar. Se é verbo transitivo, se o verbo for transitivo, olha a prof aqui, vamos pegar a canetinha aqui. Se o verbo for, acho que eu não peguei a canetinha não, peguei não, a borracha agora. Se o verbo for transitivo direto, é a mesma coisa, ele é verbo transitivo direto, ou você vai olhar se ele é um verbo transitivo indireto. Ora, como é que eu vou fazer então o assunto do pronome se eu não souber perguntar o verbo? Por que a prof bate tanto na tecla? Por que as aulas anteriores são várias aulas todas focadas em exercício e teoria para aprender a perguntar o verbo? Porque qualquer assunto daqui para frente, como crase, pronome, concordância, tudo, voz passiva, tudo vai depender de saber o tipo de verbo. Então é a mesma coisa, se o verbo for transitivo direto, eu já sei que o nos e o vos é objeto direto. Se for verbo transitivo indireto, eu já vou saber que o nos e o vos é o objeto indireto. Aí você fala, prof, mas se eu posso substituir um ou outro, então isso não cai na prova. Ó, povo lindo, a verdade seja dita. Geralmente, quando ele quer ver substituição, ele não gosta desses, porque desse tanto faz. Tá? Aí, nesse caso desse, tanto faz. Ele usa para outro tipo de questão que a gente fala em outro momento. Fala, então, o que é importante aqui? O que é importante aqui, povo lindo, é saber o seguinte. Primeiro lugar que você tem que saber, que esse si aqui que sobrou, que é a terceira pessoa do singular, e o si da terceira pessoa do plural, tá vendo? Então, eu tenho primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural. Então, aqui é S de singular. Esse aqui, primeiro, segunda e terceira, você já sabe que é P de plural. Então, toda vez que você tiver isso aqui, você já sabe. Então, o que acontece? Esse si aqui, você só vai usar quando for reflexivo aqui na terceira pessoa, tá vendo? Só quando for reflexivo. Ai, como que dizer reflexivo? Reflexivo, povo lindo, é toda vez que você vai poder dizer
né? A si mesmo. Então, se você falar a si mesmo, a si mesmo, a si mesma, você já sabe a si mesmos e a si mesma, porque tem o plural, masculino e feminino, você já sabe que isso é reflexivo. Então, toda vez que eu faço isso aqui, né? Então, se eu disser ele se cortou, ele cortou a si mesmo. Ela se cortou, ela cortou a si mesmo. Então, eu já sei que isso é reflexivo. E o que vai acontecer com isso aqui? Vai acontecer que também tanto pode ser objeto direto ou objeto indireto. A diferença é que só vou usar quando for reflexivo. Então, geralmente, isso também aparece com menos frequência, mas aparece aí nas provas, justamente para você observar a função do si. Feito isto, aí você fala, poxa, mas se isso cai pouco, se o mi, o ti, o nus e o vos cai pouco, o que cai muito na prova? Cai muito na prova, povo lindo, isso aqui, ó. Quando não for reflexivo, o que eu faço quando for na terceira pessoa? Você vai usar o, a e li. Ou seja, o, a e... Bom, agora troquei, li, lê. Quando for singular. Toda vez que for o e a, você vai usar quando for objeto direto. Então, eu já sei que agora não dá para misturar. Então, para usar o e o a, eu tenho que saber que tem que ser verbo transitivo e direto. Então, me diz, como responder uma questão dessa se eu não souber disso aqui? Aí, o li, eu já sei que nesse caso, o meu verbo tem que ser obrigatoriamente verbo. Olha aí, povo lindo, comecei pelo D, hoje eu tô uma beleza, né? Então, vamos pegar nossa borrachinha aqui. Então, eu tenho que começar não pelo último, né? Então, eu já sei que isso aqui é um verbo transitivo indireto. Então, se o meu verbo é transitivo indireto e eu estou na terceira pessoa do singular, então eu vou usar o li para substituir o objeto indireto. Então, o e o a substitui o objeto direto, né? O o e o a, e o li substitui o objeto indireto. Quando você for para o plural, dá a mesma coisa. Aí você vai ter os, as, né? Os e as. Você vai ter lhes e o, né? Lis para... Ó, povo lindo, hoje tá difícil, tá? Essa coisa do o e do a ainda pega bem, mas eu chego lá. Você sabe que os dois estão corretos, então tá tudo bem, né? Então aqui você já sabe que é o mesmo processo, só que agora eu tenho masculino, plural, feminino, plural, né? E aqui isso é singular e plural. Então, eu já sei o mesmo processo do de cima. Então, bom, lindo, é aqui que mora a questão na prova, tá? É aqui que a gente tem que prestar atenção. Então, vamos ver como que seria essa tabela aqui na prática? Então, essa tabela na prática seria o quê? Então, eu estou lá na prova e eu preciso saber como que eu faço substituição. Então, aqui eu já coloquei substituído para a gente observar e ganhar tempo. Então, aqui eu tenho convidei-o. Como é que eu sei que esse o aqui está certo? Se a prova perguntar se isso está certo, você tem que marcar se está certo ou está errado. O que você vai fazer? Você vai perguntar o verbo. Não tem para onde correr. Ai, prof, de novo eu vou perguntar o verbo? Sim, povo lindo. Perguntar o verbo é uma coisa. Ou por resto da vida, ou até você passar no concurso público. Põe isso na sua cabeça. Se você não perguntar o verbo, não tem como você responder. Então, aqui, ó, quem convida algo, convida alguém, convida alguma coisa. Verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, o que vai acontecer? Esse complemento aqui, ó, que eu não sei quem é, eu já sei que é objeto direto. Tá vendo? É objeto direto. Então, uma frase dessa aqui, se tivesse convidei-lhe, tá errado. Então, você convida algo, convida alguém. Respondeu-nos que não viria. Então, observe. Agora eu tenho o nos. Lembra quando eu falei o nos, o nos? Você vai saber no contexto quem ele é, né? Depende do verbo. Então, aqui, ó, quem responde a algo, responde alguma coisa a alguém. A alguém. Então, respondeu-nos que não viria. Então, o que acontece? Qual foi o algo respondido que não viria? Então, aqui eu já sei que isso aqui é um objeto direto. Essa frase toda aqui é um objeto direto.
E respondeu a quem? Nos. Então, objeto indireto. Então, eu já sei que esse nos aqui, que tanto poderia ser em outro contexto objeto direto, mas aqui ele está como objeto indireto. Então, esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Esse nos aqui é objeto indireto, que não viria é o algo respondido. Na terceira frase, ele feriu-se. Então, ele feriu-se, o que é que eu tenho aqui? O verbo quem fere, fere algo, fere alguém. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Só que ele praticou a ação de ferir, né, povo lindo? Ó, ele praticou a ação de ferir o sujeito. Só que ele feriu a quem? Ele feriu a si mesmo. Então, como ele feriu a si mesmo, esse si retoma o sujeito, que isso a gente vai aprender melhor quando chegar lá na voz passiva, voz reflexiva. Então, eu já sei que esse meu si aqui que está voltando o sujeito, como o meu verbo é verbo transitivo direto, então esse si aqui vai ser um objeto direto. Mas não é um objeto direto qualquer, ele é um objeto direto reflexivo. Aí, por que, prof? Porque voltou ao sujeito a si mesmo, então já sei que é objeto direto reflexivo. A nossa quarta frase, a gente tem aqui, aqui na nossa substituição, eu já vi que está aqui embaixo, ó, as, lia. Então, aqui está o verbo. Ai, prof, mas uma questão dessa, eu preciso ler a frase inteira? Gente, a princípio não. A princípio eu vou direto ao ponto, se precisar eu leio. Então, aqui, ó, mas ela já não as lia com afeto. Aí você vai lá e vai ver, ó, quem lê, lê algo, lê alguma coisa. Verbo transitivo direto, né? Então, você tem, ó, o amado escrevia cartas à sua amada semanalmente. Mas ela, ou seja, a amada, já não lia o quê? As cartas. Então, para não repetir as palavras cartas aqui, a gente usou o pronome oblíquo as para substituir. Ela está servindo como carta. Só que nem nesse contexto aqui, quem lê não lê algo, então eu já sei que isso aqui é um objeto direto. É um objeto direto, né? Então, observe que eu estou focando aqui só mesmo no verbo e no pronome para a gente entender, que é o foco da nossa aula. A questão de número 5, só lembrando, povo, a gente não está fazendo análise sintática geral, mas com afeto aqui é adjunto verbial de modo, né? Então, o número 5 aqui, ó, uma coisa, a pressão de uma tecla podem derrubá-los, desarticulá-los ou levá-los à guerra. Então, é claro que essa frase aqui tem algo para trás que vem alguma coisa com essa pressão, né? Com esse modo. Então, isso aqui não interessa. Eu tenho uma locução verbal aqui, sempre que eu tiver dois verbos, o último que é o principal, como a gente já falou em outras. Então, aqui, quando eu falo pode derrubá-los, quem derruba, derruba algo. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, aqui eu não sei o que vai derrubar, ficou lá, mas foi substituído, los. Esse los aqui, se o meu verbo é transitivo direto e ele tá los, a gente vai ver daqui a pouco, é porque esse verbo termina em R, cortou o R e colocou acento agudo. Mas daqui a pouco a gente já vê esse detalhe aqui. Então, já aqui é um objeto direto. Vocês estão entendendo que se não perguntar o verbo, não vai adiantar? Continua perguntando o verbo. Quem desarticula, desarticula algo. Verbo transitivo direto. Não é isso? Então, o los aqui também é objeto direto. Ai, prof, a gente mudou de assunto, mas não mudou. Mudou, mas não mudou? Pois é, povo lindo. Então, se você ainda tem dificuldade em transitividade verbal, um tipo de verbo, tem que fazer o quê? Que a prof fala o tempo todo. Que pau é pau, pedra é pedra. Tem que voltar para estudar transitividade verbal. Porque se não souber perguntar o verbo, não vai adiantar. Então, quem leva algo. Aqui está levando algo a algo, tá vendo? Então, aqui ele está, aqui nesse caso, como verbo transitivo direto e indireto. Tá vendo aqui? Aqui o los e eu tenho aqui a guerra. A guerra, tá vendo com crase e tudo, que logo vai ser nosso assunto?
Aqui a guerra é o objeto indireto, só que não está substituído. Está substituído algo que eu não sei o que é, não é isso? Então, esse los aqui é o objeto direto, né? E aqui é o objeto indireto. Entreguei-lhes a carta. Então, você vai perguntar o verbo. Ó. Quem entrega algo, entrega alguma coisa a alguém. Eu tenho aqui um verbo transitivo, direto e indireto. Tem um verbo transitivo direto e indireto. Qual foi o algo entregue aqui, povo lindo? A carta. Então, se a carta foi entregue aqui, objeto direto, não foi substituído, tá tudo perfeito. O que foi substituído aqui? A gente aprendeu o quê? Se eu tiver li e lis, e eu já sei que isso aqui vai ser sempre objeto indireto. Todo li e lis vai ser sempre objeto indireto, ok? Então, tá aí praticamente o que a gente precisa saber nesta aula. Daí, povo lindo, o que acontece? Esse o, a, os e as, em que momento, né, que ele vai desempenhar, que a gente vai poder escrever lo, lá, los e las. Então, a primeira coisa que eu recapitulei, só dizendo aqui agora, que especificamente, mostrando para você que o, a, os e as vai ter sempre função de objeto direto, né, aqui. Então, ó, convidou a amiga, convidou a. Comprei os livros, comprei as. Então, o que acontece? O, a, os e as vai ser sempre, né, aqui, ó, objeto direto. Sempre um objeto direto. Objeto direto. Agora, tem momento que aí você vai olhar a terminação do verbo, né? Então, aqui, ó, verbo transitivo direto. Quem convida, convida algo. Quem compra, compra algo. Verbo, olha aqui, o prof está começando de trás para frente, verbo transitivo direto. Aqui é o objeto direto, aqui também é objeto direto. Aqui tá tudo bem. Agora, em que momento que esse o, a, os e as vai virar lo, lá, los e las? Aqui, ó. Em que momento? Quando é que eu vejo isso? Ai, prof, isso cai na prova? Cai. Tá em desuso? Não, nesse caso não. Então, eu vou dizer, vou convidar a amiga. Aí, o meu verbo terminou em R. Tá vendo aqui? Ó, então, terminou em R. Terminou em S, o meu verbo. Terminou em Z. Ah, aí, gente, eu já ouvi muita gente falar assim, ó. Ah, prof, mas todos os verbos terminam em R. Povo lindo, o verbo termina em R realmente no infinitivo. Mas você tem que olhar a forma como ele está escrito dentro do texto. Lá no texto, no momento, no contexto, como é que ele está? Nem toda hora ele vai estar escrito terminado em R. Como, por exemplo, aqui, ó. Convidar termina em R. Comprar termina em R. Mas aqui tá convidou, comprei, então não terminou em R, né? Mas aqui, ó, vai convidar. Compramos, né? Então, aqui, ó. Vai convidar terminou em R. Então, eu já sei que quem convida, então é a mesma coisa, eu vou perguntar sempre ao verbo principal, convida algo, convida alguém, verbo transitivo direto. Se o verbo transitivo direto, o que vai acontecer aqui? Isso aqui, por que deu aqui lá e não há? Porque agora, povo lindo, o verbo terminou em R. Então, eu corto esse R, coloco acento circunflexo no A, e aí fica tudo certo. Isso aqui é um objeto direto. Nossa, povo lindo, o meu hoje tá parecendo D. Vamos consertar isso aqui. Objeto direto. Aqui, ó, mesma coisa, terminou em S, tá vendo? Você corta o S. Isso aqui é mais raro aparecer, que o mais aparece terminado em S. Cortamos o S, certo? Aí eu vou substituir aqui o objeto direto. Eu já sei que quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto. O que eu faço agora? Cortei o S e já sei que esse los, que é o livro masculino e plural, objeto direto. Lembrando que a gente só coloca acento se terminar em A e se terminar em E, ou seja, em E. Se for em O, I, não vai ter acento, né? Fiz as tarefas escolares. Aí o que acontece? O que aconteceu agora? Fiz, aí terminou em Z. Ó a regrinha aqui, ó, terminou em Z. Você corta o Z, assim como você cortou o S aqui em cima. As tarefas escolares é o objeto direto. Então, quem faz algo. Verbo transitivo direto. Pronto. Qual foi o algo? As tarefas. Feminino e plural. Então, filas. Tá estranho, povo lindo? Super. Mas tá certo. O importante é você passar na sua prova, né? E não ficar aí
como diz o professor Alexandre Soares do Alfacom, excelente professor, não ficar aí de firula, né? Enfeitando pavão, dando velório de defunto barato. Se bem que esse exemplo agora não é nem bom falar, né? Mas é o professor que fala. E é por causa disso que eu criei meu português sem mimimi, né? Que aí eu falei, poxa, encontrei um professor que fala exatamente o que eu penso. Esse negócio de muita firula, de muito mimimi, de muito... Não, gente, vamos direto ao ponto. Isso eu uso no dia a dia? Não. Mas cai na prova, vamos aprender. Agora, o que não cai na prova? Aí eu não quero saber, não. Agora, esse é um assunto muito importante. Cai muito na prova. Então, vamos que vamos? Vamos que vamos. Aí, povo lindo, agora, em que momento que esse o, a, os e as passa a ser no, na, nos inais? Isso acontece exatamente quando o verbo termina em som nasal. M, ão e oin. Toda vez que você encontrar um verbo com esse som nasal, você já sabe que não vai cortar nada, mas o o, a, os e as vai se transformar em no, na, nos e nas, ok? Maravilha. Então aqui, ó, convidaram a amiga, terminou em M, som nasal, né? Compraram, M, som nasal. Supõe, oin, som nasal. Dão, ão, som nasal. Entregaram, som nasal. Pronto, são só esses. Aconteceu isso, você faz o quê? Você vai trocar o a, os e as. E lembra, povo lindo, eu só estou falando do verbo transitivo direto, porque quando é indireto vai dar o lê, o li e o lis, né? Então aqui, ó, verbo transitivo direto, terminou em M, então aqui virou na, ok? Essa aproximação aqui, ó, convida, convida algo, convida alguém, verbo transitivo direto, então isso aqui, objeto direto, ok? Povo lindo, para ganhar tempo, como já está escrito aqui atrás, tá vendo? Aqui já é o mesmo verbo, então aqui, ó, olha aqui, compraram, então compraram, verbo transitivo direto, objeto direto, então esse nos aqui, exatamente por causa do M. Supõe um conhecimento, a mesma coisa, quem supõe, supõe algo, verbo transitivo direto. Um conhecimento, objeto direto. Aí o que é que eu faço? Supõe no, né? Olha aqui, supõe no, exatamente por causa, né, da aproximação aqui com a nasalidade, bom? Certinho? As flores. As flores dão-nas às pessoas. Então, aqui as pessoas, objeto indireto, então dão as flores. Quem dá algo a alguém. Qual foi o algo dado? As flores. Então, por que deu aqui esse nas? Esse nas está substituindo a palavra flores. Aqui, flores é objeto direto. Aqui é o que nós já chamamos de objeto direto, por exemplo, pleonástico, né? Esse aqui, ó, porque está repetido. Mas falaremos isso em outro momento. Então, por isso, agora entregaram no, a mesma coisa, ao professor. Terminou em M, entregaram algo ao professor, objeto indireto professor, então no aqui objeto direto. Então, tudo certinho, ok? Então, vamos ver agora o li. O que acontece com o li, povo lindo? O li só uso para objeto indireto, só para objeto indireto, não existe outra coisa. É claro que na próxima aula que eu vou falar da particularidade, eu vou mostrar um li para você que pode ser um complemento nominal, que pode ser uma adjunta nominal, possessiva, assim, essas coisas. Mas por enquanto aqui, um li, se você encontrou, é uma prova normal, não é prova de firulinha, de mimimi. Ele vai ser sempre objeto indireto, ok? Vai ser sempre aqui um objeto indireto. Então, eu vou ver aqui obedece a alguém. Então, ao pai, objeto indireto, obedeceu-lhe, correto? Então, esse lhe aqui está substituindo ao pai. Muito bem. Entregou aos filhos a carta. Quem entrega algo a alguém. O algo é carta, que aqui é objeto direto, né? Então, filhos, objeto indireto, eu já sei que está sendo substituído pelo pronome oblíquo lhes. Muito bem. Aí, povo lindo, esse lhes, aqui que a gente já viu, né? Que é objeto direto, está substituindo objeto direto, será objeto indireto. Objeto indireto sempre, nesse caso, ele não tem mimimi nenhum. Ele não tem negócio de terminação. Não, ele só precisa de uma coisa sua, que você aprenda, que você saiba perguntar o verbo. Certinho?
Agora, um detalhe aqui que é bem importante a gente ficar sabendo, que você tem aqui verbos que exigem outras preposições, como um de, o de, o em, né? Você vai ter dele, de mais ele, de mais ela, né? Nela, nele. Então, por exemplo, aqui, ó, o filho confia no pai. Então, você não vai dizer o filho confia-lhe. Aí, nesse caso aqui, povo lindo, vai ficar o filho confia nele. Né? Então, aqui já tenho o em mais ele. Então, aqui é o objeto indireto. Então, fica atento. Eu diria que isso aqui já é um pouquinho de mimimi, mas eu já resolvi trazer aqui. Nem deixei, talvez eu possa repetir lá na particularidade. Aqui, ó, fazendo da civilização. Não é da civilização? Então, fazendo de algo, de alguma coisa. Então, vai ser, no caso, fazendo dela. Então, também aqui, objeto indireto. Então, quando você tiver outras terminações que não der aí para trocar, então você já sabe que pode unir com ele, ela e assim sucessivamente. Dependendo da lei, então é a mesma coisa. Quem depende não depende de algo, de alguma coisa, então não vou dizer dependendo-lhe. Então eu já sei, dependendo dela, é de mais ela, objeto indireto, tá bom? Então eu diria que isso aqui é um pouquinho de particularidade, né? Aqui é muito para a prova tipo GV, né? Mas nós vamos retomar a particularidade na próxima aula. Eu vou falar só de mimimi, porque são alguns mimimis que podem aparecer no UFC, pode aparecer numa prova de GV, às vezes tem aparecido em prova de Fundação Carlos Chagas, então vamos ver. Aí, povo lindo, resumindo aqui para finalizar a nossa aula, eu já sei que ao substituir objeto direto e indireto por um pronome oblíquo, eu já sei que toda vez que for objeto indireto, eu vou usar o que mesmo? Eu vou usar o li, indo para o plural, né? Toda vez que for objeto indireto, o que é que a gente já sabe? O, a, os e as, toda vez. Então, isso aqui é um verbo. Aqui está de, mas é um V de verbo. Verbo transitivo direto. Então, aí a gente sabe que nessa transformação aqui, quando for lo, lá, los e las, porque terminou em S, R e Z. E no, na, nos e nas, porque terminou em M, ão e on, ok? Então, povo lindo, eu agradeço muito. Agradeço a todos pela aula de hoje, por estar presente. Até uma próxima. Não esqueça de se inscrever, de dar um joinha, compartilhar com seu amigo se achar interessante, tá bom? Então, até a próxima, se Deus quiser. E a próxima, nós vamos fazer uma aula de exercício para essa teoria. Aí depois a gente faz a particularidade. Ou vice-versa, também pode ser que eu faça a particularidade primeiro, tá bom? Beijo no coração. Tchau.